Olá pessoal, hoje nós vamos voltar aqui a falar sobre o nosso livro, Meu Pequeno Evangelho, dando sequência aí no capítulo que trata sobre misericórdia, que é na verdade uma decorrência, o próprio Evangelho menciona, né, que a misericórdia é um complemento da brandura que nós vimos nas aulas anteriores sobre paz, transformação no perfil da forma como somos. Então o capítulo 10 trabalha com a bem-aventurança, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Nesse sentido, o capítulo vai tratar, obviamente, da questão do esquecimento, por exemplo, que é o que trata na historinha, né, do nosso livrinho, em que ali há uma tratativa para que realmente se esqueça e trabalhe o esquecimento e o perdão de forma combinada. Então, o sentimento de misericórdia está muito associado a esse esquecimento. Claro que almas elevadas, como a de Jesus, por exemplo, permitem que tamanha ofensa, tamanho ataque, tamanha violência levada a ele, sequer entenda como ofensa. Porque o treino, o exercício por compreender, a misericórdia está muito associada à compreensão da infantilidade daqueles que não sabem o que estão fazendo. Esse exercício permite que, obviamente, comece no pouco até se tornar algo grandioso, como no caso dos ensinamentos de Jesus nesse sentido. Então, por isso que ele recomenda, né, que nós, na verdade, saibamos perdoar e compreender 7 vezes, 70 vezes, porque não deve ter limite, deve ser algo que efetivamente seja feito sempre, continuamente. Porque senão nós vamos estar sempre aí de frente àquelas duas formas que são citadas, inclusive, textualmente no Evangelho, as duas formas de perdão. A primeira delas, aquela de coração, pura, que realmente esquece e abranda os sentimentos de vingança, e todo nesse sentido. E há também aquele outro sentimento de perdão, que é um sentimento falso, que humilha, que maltrata, que torna o próximo, na verdade, subjugado ao nosso falso perdão, de maneira que nós criamos uma sensação para contar às pessoas que somos melhores, estamos acima daquilo, quando no fundo não estamos. Estamos alimentando o nosso orgulho de maneira muito doída e muito sofrida para aquele que está ali na condição de falsamente perdoado. Então, para essa forma de exercício da compreensão, Emmanuel, de forma muito bonita, nos sugere que nós mudemos o ponto de vista, que nós passemos a olhar o próximo, que às vezes nos ofende ou nos maltrata, com aquele sentimento de que ele não é aquilo especificamente. Ele possui outros lados, outras facetas que nós às vezes desconhecemos, porque não somos capazes de enxergar uma pessoa na sua completude. É como olhar um cubo por uma das faces e querer enxergar todas as outras. É impossível, nós não temos essa condição. Então, nesse sentido, Emmanuel nos sugere que nós assim o façamos quando criamos rótulos. Esse aqui é o bandido, aquela ali é a adúltera, como a da parábola, aquele ali é o falso. Nós deixamos de contemplar as outras facetas dessa mesma pessoa, imaginando sim, e tendo a certeza de que tem e que possuem virtudes que nós não conhecemos, para que isso diminua o nosso ataque, a nossa afronta. Porque de forma muito clara, Deus mesmo sempre nos educa por meio da justiça, mas não aquela justiça do Velho Testamento. Há, na verdade, uma compreensão da parte divina muito maior. Tanto que o Haroldo, né, o colega nosso, que está sempre nos brindando com as suas palavras, fala que se nós não fôssemos alvo da misericórdia divina infinita, nós seríamos massacrados pela vida o tempo inteiro, porque já cometemos tantos erros e ainda os cometemos, que na prática não haveria misericórdia suficiente se ela não fosse contínua por parte de Deus em nosso sentido. Então, misericórdia não é o silêncio, não é dó da pessoa, que obviamente está ali numa situação difícil para nós, que nos afronta de alguma maneira. É procurarmos aos poucos silenciarmos nosso coração para crítica, para falsidade, para vingança. Esses pequenos passos já vão nos preparando para aquela misericórdia que nós comentávamos ali no começo. Porque senão nós vamos sempre tratar a vida no olho por olho e dente por dente. Se o olho por olho e dente por dente em alguma ocasião já foi um avanço, porque antes as coisas eram na proporção criada pelas pessoas, né?
Uma pessoa ia ali e furtava, por exemplo, um objeto, alguém tinha o direito de ir lá e levar a casa dela inteira, matar todo mundo da família. Então, olho por olho e dente por dente já foi um avanço. Mas nós já avançamos e muito em relação a isso, na perspectiva de que hoje, como diz na carta de Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Nós vemos na literatura espírita um volume gigante de casos em que pessoas que cometeram enganos no passado têm uma chance renovada de corrigir aquilo, não na mesma moeda, mas agora, na verdade, com o amor colocado à frente daquilo, num exercício daquilo que Deus me deu de melhor maneira para o próximo. Então, quando nós lembramos ali da parábola do credor incompassivo, né, em que a pessoa pede misericórdia para com as suas dívidas e o credor confere, movido de íntima compaixão, essa expressão ela tem validade porque a própria parábola do bom samaritano diz que aquele rapaz moveu-se de íntima compaixão no socorro àquele que sofria. Então, quando nós nos movemos de íntima compaixão, nós efetivamente entregamos o perdão. Somos misericordiosos com a pessoa que está ali e não ficamos cobrando nada em troca. Porque, por certo, assim como diz o Evangelho, de forma muito taxativa, compensa muito a leitura do capítulo 10, porque o Evangelho é muito taxativo em algumas das suas afirmativas. Uma delas é dizer que aquele que se esforça para ser misericordioso e perdoar o outro, Deus não permite que ele seja alvo da vingança. Ou seja, ele fechou o ciclo. Ele não vai dar vazão a uma sequência de maldades e crueldades. Então, por ali, Deus já o protegeria de efetivas vinganças, ainda que fossem nele acometidas por alguma razão. E uma outra frase extremamente oportuna, em que o Evangelho nos coloca numa condição assim definitiva de pararmos para analisar como somos e o que pretendemos ser. Diz o Evangelho, textualmente, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Palavras fortes, mas que o Evangelho nos traz para que nós saiamos dessa sensação de marasmo. Um dia, na próxima vida. Porque vingança não é só não ir lá e maltratar, destruir, prejudicar a pessoa. Vingança também é falar mal. Vingança é querer o mal. É desejar que a outra pessoa sofra, morra, padeça ou faça algum tipo, seja torturada de alguma forma. Porque enquanto nós estivermos tratando assim ou fazendo assim, nós não estaremos cumprindo um dos preceitos da caridade, que é a indulgência, que é exatamente essa maneira de olhar os defeitos sem criticá-los. Saber que eles existem, mas sem julgá-los. Para isso, eu deixo aqui como recomendação. Não faremos aqui essa análise, embora muito oportuna, para que nós possamos ler o final do capítulo 10, ao menos. Ali, São Luís, no finalzinho, faz aquilo que eu considero um tratado contra o fuxico, contra a fala que vai tentar denegrir a imagem alheia. Em 3 perguntas, São Luís consegue resumir, com muita clareza e muita sabedoria, a melhor maneira de procedermos sobre a opinião sobre as pessoas, sobre o defeito das pessoas, o como tratar e o como contar, para que nós não nos coloquemos aí na condição de vingadores, de justiceiros, sem termos a menor condição de o fazê-lo. Então, com essas 3 perguntas, eu encerro esse nosso momento, faço questão até de lê-las para que fique assim bem claro e cada um possa fazer a leitura e futuramente nós faremos aqui uma análise dela sem dúvida alguma. Pergunta assim Kardec a São Luís: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o próximo? Na segunda pergunta, será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? E a última, haverá casos em que convenha que se desvende o mal de outra pessoa? Com essas 3 questões, eu encerro esse momento, deixando para que cada um possa pensar e refletir com carinho, se ainda não estamos sendo, de alguma forma, como disse, vingadores, quando já poderíamos estar sendo misericordiosos com as pessoas ao nosso redor. Um forte abraço a todos e a gente agora vai passar a palavra para o Gui dar sequência na análise do nosso texto.
Olá pessoal, Guilherme do Grupo da Família, Escola de Evangelização da Casa Fego. Vamos continuar as reflexões que nosso amigo Rômulo já começou a trazer a respeito da misericórdia. Nós estamos a propósito das bem-aventuranças, que são um verdadeiro roteiro para a nossa felicidade. As bem-aventuranças a gente já viu alguma passagem dela, por exemplo, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. E descobrimos que bem-aventurados que purificaram o seu coração, porque verão a Deus. Nós já vimos bem-aventurados mansos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a gente descobriu bem-aventurados que se tornarem brandos, os que agirem em pacificação, pacificadores, porque herdarão essa terra de regeneração. E hoje a gente está vendo sobre os misericordiosos, bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia, já dando a entender que todos nós precisamos da misericórdia aqui na terra. Seja misericórdia divina, seja misericórdia do próximo para com a gente, para os olhos ao nosso proceder. Misericórdia talvez a gente possa buscar lá da palavra em latim, da sua origem. Misericórdia vem da junção de duas palavras, miserácio e córdia. Misericórdia, dando a entender que é o começo que vem lá do nosso íntimo mais sentimental. É algo que vem da nossa fibra íntima mais profunda e pura, do nosso coração, o centro do nosso sentimento, a profunda compaixão e empatia para com o próximo, e aqui a gente pode buscar o próximo que está em sofrimento e para o próximo que está em pecado. E talvez o ato de misericórdia, que é a dimensão mais difícil de ser compreendido, o ato de misericórdia para o que está em pecado perante a gente, para o que está em pecado para conosco, que age em desequilíbrio perante a lei de Deus para com a gente, que nos agride, nos ofende, que uma relação de trabalho complicada, relação familiar complicada, e a necessidade da gente agir em perdão, agir em misericórdia para com essa pessoa. E a gente vai ver, talvez buscando o exemplo humano mesmo, para entender a necessidade do perdão, que de modo algum nós podemos ir lá e buscar a justiça, de modo algum nós podemos ir lá e fazer justiça com as nossas próprias mãos. Vamos buscar o exemplo da lei humana. Na lei humana mesmo, aquele que nos agride, a gente não pode ir lá e agredi-lo depois. Aqui, se nós recebemos uma agressão, imagina perante a lei de Deus, se nós podemos ir lá e agredir a pessoa em seguida. E mesmo diante da legítima defesa, se nós cometemos um excesso, a gente responde perante ela na lei humana, imagina na lei de Deus. E mais, se na própria lei de Deus, na própria lei humana, nós temos um órgão de persecução penal, nós temos sistema de polícia, nós temos pessoas próprias lá investidas de competência e atribuição para julgar, para fazer persecução penal e colocar uma pena naquela pessoa agressora, imagina na lei de Deus. Também na lei de Deus a pessoa vai responder no tribunal da sua consciência, vai responder dentro da lei de causa e efeito, e mais, vai sofrer as ações da prova e expiação. Todo aquele que está em erro, em afronta à lei de Deus, vai sofrer as ações de prova e expiação, seja nessa ou seja na vida futura. Então não nos compete agir em vingança, agir em outro sentimento que não seja o de perdão para os que nos ofendem. E assim Jesus colocou. E de tal modo que tudo que a gente for dizer de agora em diante, que a gente compreenda isso, que o perdão somente aproveita a gente que perdoa, que o perdão somente aproveita aquele que perdoa, pois aquele que está em erro, aquele que está em infração à lei de Deus, ele vai ter que responder, sendo perdoado ou não. Ele vai ter que responder perante Deus, ele vai ter que responder no tribunal da sua consciência e passar pelas provas e expiações necessárias para compreender o mal que fez, retificar a dor que causou e por fim aprender a amar. Nós também. E aqui, se nós conseguirmos exercer o perdão, nós vamos nos livrar da dualidade, nós vamos nos livrar daquela vibração perniciosa que nos prende àquele agressor e só tem proveito próprio. Os itens que nós vamos tratar hoje são dois itens muito bonitos. Não julgueis a fim de não ser julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgado os outros, já nos mostrando a ligação vibracional. Se nós mantivermos um padrão vibracional de julgamento, de persecução, de dureza, nós também vamos receber isso de volta. Se nós agirmos com brandura, com leveza, e Kardec já coloca que o misericordioso é o que tem brandura, o que tem que age em pacificação, nós vamos receber isso de volta. O segundo item, nós vamos lá no Evangelho de João,
uma mulher adúltera foi levada para Jesus, e foi levada para Jesus antes de receber a sanção que está na lei mosaica, que era receber o apedrejamento. E os doutores da lei falaram para Jesus: Jesus, o que a gente deve fazer com ela? Ela é adúltera. E Jesus continuou a escrever, e eles continuaram a perguntar a Jesus, até que ele falou a célebre frase: aquele que estiver dentre vós sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida se abaixou e continuou a escrever. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo falar daquele modo, se retiravam, um após o outro, afastando-se primeiro os velhos, por maior experiência, talvez tenham se doído mais, primeiramente. Ficou Jesus a sós com a mulher, colocado no meio da praça. E aí vem a parte que é muito interessante, que por vezes a gente não chega nela quando vai fazer a interpretação dessa passagem evangélica. Então, levantando-se, perguntou Jesus: mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou? E ela respondeu: não, Senhor. E disse Jesus: eu também não te condenarei. Vai-te e no futuro não tornes a pecar. Mostrando claramente que Jesus amava o pecador, ele não amava o pecado. Jesus, ele amava profundamente, tinha profunda misericórdia pelas pessoas que estavam no ato de sofrimento, que estavam no ato de agressão à própria lei de Deus, mas de modo algum ele amava o pecado, tanto que ele falou para a mulher: vá e não peques mais. Que nesse momento tão difícil que a gente vive, a gente está falando agora em maio de 2020, há 4 anos o nosso país tão amado passa por uma situação tão difícil, turbulência política, turbulência econômica, há 3 governos, e as pessoas estão se acirrando tanto, e principalmente com ânimo julgador. E talvez a gente precise de mais misericórdia no nosso dia a dia, de agir com menos julgamento, sob pena da gente cometer um verdadeiro endurecimento dos nossos sentimentos e se perder. O Espiritismo coloca isso de um modo muito claro para a gente, que o caminho ele é da caridade, e a caridade muitas vezes é se calar, é não julgar. Então, que a gente também reflita sobre esse momento tão conturbado que a gente vive, que rede social, todos se apontando, todos se julgando, que a gente compreenda que mesmo aqueles que estão em erro, que vá e não peque mais, que a gente consiga ter a nossa reflexão íntima, que todos, os administradores vão ter que dar coisa pública, os políticos, que as pessoas que cada um se ofendendo, cada um vai ter que responder perante a lei de Deus, perante o tribunal da sua consciência, na situação de prova e expiação depois, para reparar o mal que está fazendo. Que a gente consiga ser mais brando, que a gente consiga ser mais pacífico, que a gente consiga ser mais misericordioso para com o próximo e menos julgador. Aquele que é misericordioso, ele se compadece, ele é altruísta, ele é caridoso, ele é tolerante, ele é bom, ele tem paciência, ele consegue... ele não vê um argueiro no olho do outro, um cisquinho no olho do outro, enquanto ele tem uma trave, uma grande árvore no seu olho. Ele consegue perceber isso e não julgar. Que a gente seja mais assim, nesse momento tão difícil que a gente foi passando. Muito obrigado a todos por mais essa oportunidade, por terem chegado até aqui no vídeo. Fiquem com Deus, boa semana, excelente semana para todos nós. Grande abraço. Vamos fazer a nossa prece. Ó Pai de infinita bondade e sabedoria, obrigado por mais esse momento que aqui tivemos, a oportunidade de refletirmos sobre nós mesmos. Ajuda-nos, Pai do céu, a tirarmos cada vez mais as censuras que ainda pairam em nossos corações. Ajuda-nos a corrigir os gestos de crítica, os pensamentos de ataque, substituindo essa cólera que ainda carregamos em nossos corações por esse amor que o Senhor nos entrega e que nos purifica. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos o próximo, procurando sempre compreender e entender que cada um tem o seu momento, tem a sua evolução e que nós podemos ajudar, transformando-nos primeiramente, procurando agir conforme os Teus ensinamentos, buscando sermos benevolentes, indulgentes e termos a condição, Senhor, de perdoarmos. Muito obrigado, Pai do céu, que o Senhor nos inspire e nos proteja, hoje, agora e sempre, que assim seja.